Durante uns bons 60 anos, o governo dos Estados Unidos negou veementemente a existência de um pedaço de deserto lá em Nevada. Uhum, e não é um pedacinho qualquer, né? É quase do tamanho do estado de Connecticut inteiro. Exato. Uma área mas tão restrita que só de você, ou melhor, de qualquer pessoa, cruzar aquela linha imaginária, a segurança já tem autorização para usar força letal imediata. Pois é, sem aviso prévio. Sim. Mas a grande ironia militar do nosso tempo é que a base mais secreta do planeta virou ao mesmo tempo a atração turística mais famosa da cultura pop. A famosa Área 51. Isso. E o nosso objetivo hoje, nesse nosso mergulho profundo, é separar o que é ficção ufológica de uma realidade, olha, muito mais obscura e pesada. Com certeza. E para montar esse quebra-cabeça, a gente não está usando teoria da conspiração de fórum de internet, sabe? Chega de fumaça. Pois é. Nós estamos cruzando dados de arquivos da CIA que foram recém-desclassificados. Tem também aquele livro fundamental, o Dreamland, do historiador Peter W. Merlin. Nossa, esse livro é incrível. Um marco na pesquisa aeronáutica. Totalmente. E, além disso, fomos atrás de relatórios de processos judiciais ambientais que quase ninguém conhece e relatos de jornalistas investigativos que passaram a vida acompanhando esse turismo marginal ali em Nevada. Então, a nossa missão com tudo isso é provar para quem nos ouve que a verdadeira história da Área 51 é infinitamente mais fascinante. E mais perigosa também. E bem mais real do que qualquer história de autópsia de alienígena em bunker, né? Exatamente. Foi uma base forjada no auge da Guerra Fria, movida à espionagem extrema e com um custo humano trágico. E para a gente começar a entender isso, a gente não pode olhar para o céu. Não, tem que olhar para o chão. Para a geologia de Nevada. Isso. A geografia do lugar foi literalmente o primeiro mecanismo de defesa deles. O local que eles escolheram foi Groom Lake, que, pelo nome, parece um lago, mas de lago não tem nada hoje em dia. Sim, é um leito completamente seco, um resquício milenar lá do período Pleistoceno. Caramba, muito antigo. Muito. A água evaporou há milênios e sobrou só uma bacia gigante de argila e sal. É uma superfície perfeitamente plana. E Bura. Dura como concreto, exato. O que cria, na prática tática da coisa, a pista de pouso perfeita. Porque pensa bem, ela é indestrutível. Como assim indestrutível? É que, se um inimigo joga uma bomba numa pista de asfalto normal, ela enche de cratera e fica inutilizável. Mas se bombardearem o lago seco gigantesco... Ah, claro. As equipes só limpam poeira e os aviões continuam decolando logo ali do lado da cratera. Exatamente. É genial. E esse foi o fator decisivo lá em 1955. A CIA estava com aquele projeto Aquatone, né? Isso. O engenheiro Kelly Johnson e o diretor da CIA, o Richard Bissell, estavam voando pelo deserto procurando um lugar para testar o avião espião U-2. Eles precisavam fugir dos satélites soviéticos a todo custo. Pois é, eles não podiam construir uma pista asfaltada de quilômetros, senão os russos iam ver na hora, pelas fotos. Então Groom Lake era tipo uma tela em branco no meio do nada. E o que me deixa chocada, e até acho meio cínico, é a atitude do Kelly Johnson. Porque o ambiente lá era um inferno na Terra. Calor absurdo. Calor escaldante, tempestade de areia que arrancava a pintura dos carros. Os engenheiros tinham que dividir barraca com cobra cascavel. Nossa! E aí o Johnson vai lá e batiza o projeto de Paradise Ranch, o Rancho Paraíso. Só para enganar os funcionários, né? Puramente marketing interno para convencer as pessoas a irem morar naquele buraco. Mas funcionou. E o lugar tinha um escudo natural fantástico. Groom Lake fica no fundo de um vale cercado por montanhas super altas. Ninguém vê nada do chão. Nada. Você teria que escalar essas montanhas para enxergar o leito do lago, e o que rolava lá dentro, nos anos 60, começou a desafiar a física. Depois do U-2, eles trouxeram o projeto Oxcart, que criou o caça A-12. O famoso pai do SR-71 Blackbird. Ele mesmo, um avião feito para voar a Mach 3,2. Gente, isso é mais de 3 vezes a velocidade do som. É muito rápido. E isso gera um problema físico gigante. Sem o atrito. Voar nessa velocidade gera tanto atrito na atmosfera que a fuselagem batia uns 500 graus Celsius fácil. O alumínio comum das aeronaves derreteria igual manteiga. Então a engenharia teve que apelar para o titânio. Fazer o avião inteiro de titânio. E aí vem uma das ironias mais malucas da Guerra Fria. Essa parte é maravilhosa. O único país que produzia titânio suficiente para o projeto era a própria União Soviética. Pois é, os americanos montaram uma rede internacional gigante, cheia de empresas de fachada pelo mundo todo.
Eles contrabandeavam o titânio soviético para construir os aviões que iam espiar. Os próprios soviéticos. É uma audácia surreal. É roteiro de filme. E as operações lá na Área 51 não paravam nos aviões americanos. Eles tinham um programa Red Eagles, com operações como a Half Donut. Eles traziam caças MiG capturados para Nevada, certo? Isso, comprados no mercado negro ou de desertores. Eles desmontavam, levavam para a base e os pilotos americanos faziam simulações reais de combate contra as naves inimigas. Os dogfights. Exato. Para descobrir os pontos cegos do radar russo, as falhas de motor, e mandavam tudo isso para as escolas, tipo a Top Gun. Toda essa movimentação militar hiperfrenética leva a gente para a pergunta de $1 milhão. Como que isso virou disco voador? Isso, como é que um avião de titânio vira um OVNI na cabeça da população? É pura ótica e contraste de altitude. Nos anos 50 e 60, a aviação comercial voava a 20 mil pés de altitude. O U-2 e o A-12 voavam lá em cima, a mais de 60 mil pés. Uma diferença absurda. E a curvatura da Terra entra aí. Imagina no fim de tarde. O sol já se pôs para quem está no chão ou num avião comercial. Tá escuro. Uhum. Mas lá em cima, a 60 mil pés, o sol ainda está batendo de frente. Ah, e a fuselagem de titânio puro. Sem pintura, exato. Refletia o sol brilhando como um espelho. Imagina um piloto de passageiros olhando para cima, no escuro, e vê uma bola de fogo metálica cruzando o céu a 3.000 km/h. Desafiando a aerodinâmica. Parecia uma estrela cadente subindo. E choveu o relato de OVNI. E o projeto Blue Book, que era a investigação oficial da Força Aérea, sabia exatamente o que estava acontecendo. Eles cruzavam os horários dos relatos com os voos de Groom Lake. Mas as mãos deles estavam atadas, né? Não podiam dar uma coletiva de imprensa e falar sobre os projetos invisíveis ao radar. Claro que não. Então eles inventavam as desculpas mais esfarrapadas possíveis. Era até um insulto à inteligência das pessoas. Falavam que era reflexo em cristal de gelo na atmosfera, ou balão meteorológico. Teve uma vez que culparam até o planeta Vênus, que as pessoas estavam confundindo o brilho de Vênus. E é aí que o mito nasce, sabe? A psicologia explica isso super bem. Quando a autoridade te dá uma resposta que não bate com o que você viu com os próprios olhos, a confiança desmorona. Cria-se um vácuo enorme de informação. E nada preenche um vácuo tão rápido quanto uma boa conspiração. Em 1989, um cara tomou conta desse folclore para sempre. Bob Lazar. A famosa entrevista dele para o George Knapp, lá em Las Vegas. Foi aí que a base deixou de ser laboratório da Guerra Fria e virou o quartel-general mundial da ufologia. Ele disse que era físico, né? Contratado para trabalhar numa base subterrânea chamada S4, lá perto do Lago Papuzi. Isso. Ele alegava que a equipe dele fazia engenharia reversa em nada menos que 9 naves alienígenas. Tinha o tal do Sport Model, uma nave lisa, sem fios, movida a um reator de antimatéria. O combustível dessa nave é a parte que mais engana as pessoas. Porque o Lazar falou que usava o elemento 115, que nem existia na tabela periódica na época. Só que aí, em 2003, cientistas sintetizaram o moscóvio, que é justamente o elemento 115. A internet pirou, achou que ele era um profeta científico. Mas se a gente fizer uma análise séria da física nuclear daquela época, isso cai por terra rapidinho. O Lazar não previu nada por conhecimento alienígena. Nos anos 80, os físicos já debatiam a teoria da ilha de estabilidade. Sim, que dizia que os elementos superpesados em volta do 115 poderiam ser estáveis, certo? Exato. Ele só pegou uma teoria acadêmica especulativa, que era pública, e botou na mentira dele. E na vida real, o Moscóvio provou que a teoria estava errada. Ele é totalmente instável, né? Super radioativo. Ele decai em milissegundos. Não serve para alimentar uma lanterna. Imagina dobrar o espaço-tempo. Pois é, a física não bate, mas o que mais me pega é a lógica militar da história toda do Lazar. Como assim? Olha, se o cara realmente fosse chave no bunker mais secreto do mundo, operando tecnologia alienígena que mudaria o curso da humanidade, como é que ele vai numa TV local, conta tudo, vaza segredo de Estado e o governo simplesmente deixa pra lá? É verdade. Ele não foi preso por traição, não teve tribunal militar, ele voltou pra casa e foi vender produto químico. Se alguém hoje vazar o desenho da hélice de um submarino, vai preso na mesma hora. É uma ótima observação. E a leniência do governo faz todo sentido quando a gente olha para o passado real do Bob Lazar. Que é um passado cheio de buracos. Ele falava que tinha mestrado no MIT e na Caltech, né? Mas não tem um papel provando isso.
Os registros reais mostram que ele fez umas aulinhas numa faculdade comunitária, a Pierce Junior College. Ele era um oportunista brilhante, mas não um cientista de ponta. E teve a questão da polícia também. Teve. Em 1990, ele foi condenado por envolvimento com uma rede de prostituição lá em Nevada. E a empresa de produtos químicos dele depois também foi multada por transporte ilegal de explosivos. Então ele era um contador de histórias compulsivo. Mas, e essa é a loucura, ele venceu. Culturalmente, o Bob Lazar venceu de forma avassaladora. Ele injetou os discos voadores na veia da cultura pop. Sem ele não existiria Arquivo X, não existiria Independence Day daquele jeito. Sim. E o governo, as Forças Armadas, devem ter aplaudido de pé, porque essa cortina de fumaça caiu do céu para eles. Claro. Enquanto as equipes de TV estavam na beira do deserto procurando homenzinhos verdes, ninguém estava investigando os bilhões de dólares gastos nos novos aviões furtivos. O mito escondeu a realidade. Uma realidade que, inclusive, foi muito trágica, e a gente chega numa parte pesada agora. Porque o segredo absoluto tem um custo. Aquele processo de 1994, o caso Caça contra Browner. Isso foi terrível. Foi uma ação movida pelas viúvas dos trabalhadores da base, homens como Walter Casa e Robert Frost. O que acontecia lá dentro com os resíduos? Então, para manter os bombardeiros invisíveis em segredo, os militares não podiam jogar o lixo tóxico da construção num aterro sanitário normal. Alguém ia achar e analisar. E a solução deles foi criminosa. As testemunhas relataram que eles abriram umas valas do tamanho de campos de futebol no deserto. Jogavam toneladas de produtos químicos desconhecidos lá dentro. Tintas tóxicas, plásticos absorvedores de radar. Jogavam milhares de litros de combustível de avião por cima e tacavam fogo, a céu aberto. Meu Deus! E o vento levava essa fumaça preta venenosa direto para os dormitórios onde os funcionários dormiam. Eles inalavam isso o dia todo, e o resultado apareceu rápido. Os médicos fizeram biópsias nesses homens e descobriram que os órgãos deles, os fígados, estavam encharcados de dioxina e veneno industrial. Causou lesões horríveis na pele, falência respiratória, mortes superagonizantes. E o processo na justiça não era só pro dinheiro, sabe? As viúvas só queriam a lista dos produtos químicos que estavam sendo queimados, para que os médicos pudessem tentar salvar os caras que ainda estavam vivos. Elas precisavam do diagnóstico, e aí o governo usa a lei da forma mais perversa possível. Sim, invocaram um privilégio de segredos de Estado. O Pentágono falou no tribunal, olha, se a gente revelar o que tinha na fumaça, a gente está revelando a receita da nossa tinta invisível ao radar para os russos. Usaram a segurança nacional para se proteger de um processo por homicídio culposo, basicamente. E aí, a pá de cal veio direto da Casa Branca em 1995. O Bill Clinton assinou uma isenção ambiental exclusiva para a Área 51. Ou seja, desobrigou a base de prestar contas sobre controle de poluição federal. O processo arquivou porque as provas foram consideradas secretas demais para serem mostradas para o juiz. Fim da linha para as viúvas. A paranoia da base era um negócio doentio, afetava até as outras agências do próprio governo americano. Lembra do incidente do Skylab? Ah, em 74, né? Os astronautas estavam tirando fotos normais da Terra e, sem querer, clicaram a base. Isso causou um pânico absurdo na CIA. O diretor, na época, o William Colby, surtou. O medo dele não era que os soviéticos vissem a foto. O medo era que os próprios analistas do governo, sem autorização de nível máximo, vissem. Porque a pista era colossal e as marcas térmicas no chão deixavam claro que não era uma estação meteorológica. Exato. E essa obsessão com o controle físico do espaço continua até hoje. Funcionário nenhum vai dirigindo para o trabalho com o próprio carro. Daí surge a frota da Janitor Airlines. Os aviões brancos sem logomarca, só com a listra vermelha. Eles saem todo dia de um terminal fechado no aeroporto de Las Vegas, levando milhares de engenheiros, encanadores, cozinheiros. É uma vida dupla, bizarra. Eles são seus vizinhos na cidade e de dia trabalham no lugar mais secreto da Terra sob contratos de silêncio absolutos. Mas e quem tenta chegar lá por terra hoje em dia? Pela rodovia, pelas estradas de terra? A realidade é assustadora. Não tem muro de concreto em boa parte do perímetro. O que você encontra são postes laranjas e umas placas com letras garrafais dizendo que o uso de força letal é autorizado. E a segurança é feita por empreiteiras privadas, os famosos camel dudes. Os caras camuflados. Eles ficam nas picapes brancas no alto dos morros, só de olho com aquelas lentes telescópicas gigantes, não conversam com ninguém.
Pisou na linha, eles chamam a polícia local e Lucy é preso. Sem contar a tecnologia invisível ali em volta. Tem sensor de movimento magnético quilômetros antes da placa oficial. E os sensores de amônia? Isso parece filme de ficção. Sim, os detectores de suor. Como quase não tem animal grande no deserto, se dá um pico de vapor de amônia nos arbustos. É porque tem humanos suando e andando ali. Eles te rastreiam pelo cheiro antes de você aparecer na câmera. É insano. E sabe o que é engraçado? Toda essa blindagem teve um efeito reverso. Transformou Nevada num imã gigante para o turismo marginal. O governo proibiu tanto que atiçou a curiosidade de todo mundo. Tanto que o próprio estado batizou a rodovia 375 de rodovia extraterrestre. A economia da cidadezinha de Rachel, que é minúscula, gira em torno do restaurante Little Aileen. E o pessoal ia lá idolatrar a caixa de correio preta do Steve Medlin. Que depois teve que ser trocada por uma branca blindada porque a galera destruía a caixa, né? Sim, e o Pentágono ficava louco com isso. Nos anos 90, quando civis acharam um morro, o Freedom Ridge, onde dava para ver a base de longe, o governo foi lá, anexou as terras e proibiu o acesso. Hoje só sobrou o Pico de Cabu, que é uma escalada super difícil, a mais de 40 quilômetros de distância. Você precisa de um telescópio ótimo e só enxerga tudo tremendo por causa do calor do deserto. Mas esse fascínio explodiu de verdade com a internet, né? Aquele evento do Storm Area 51 em 2019 provou isso. Eles não podem parar todos nós. Começou como uma piada boba no Facebook e 2 milhões de pessoas confirmaram presença. E o governo teve que criar um protocolo real de contingência por causa de um meme. Acabou que virou quase um festival de música no deserto, umas centenas de pessoas tiraram selfie, pronto. Alguns tentaram passar e foram presos. Pois é, mas mostrou que a paciência das pessoas com todo esse sigilo acabou. Hoje, com essa discussão nova sobre os UAPs, os fenômenos anômalos que o Congresso está investigando, as pessoas exigem transparência total. E os pilotos da Marinha vazando vídeos dos objetos no oceano. Todo mundo quer que o Pentágono libere tudo de uma vez. Mas aí entra o pulo do gato tático. Se o governo americano liberar todos os dados brutos desses sensores sobre esses objetos voadores, eles não estão entregando o ouro para os inimigos? O documentarista Luigi Venitelli fala exatamente isso e é uma análise brilhante. O medo do Pentágono não é confirmar alienígenas. O terror deles é que os metadados dos vídeos, a resolução da câmera térmica, o limite do radar, entreguem para a Rússia e para a China as fraquezas dos caças americanos de hoje. Claro, se você publica um vídeo e diz "meu melhor caça só conseguiu gravar isso", você ensina para o inimigo até onde seu radar enxerga. É uma radiografia das falhas da aviação. E é por isso que, quando a CIA finalmente admitiu o nome Área 51 em 2013, depois de muita pressão de ativistas, Usando a Lei de Liberdade de Informação. eles não revelaram segredos de verdade. Eles entregaram documentos super detalhados sobre o U-2, uma tecnologia da década de 50. O avião já estava no museu há décadas. Exato. Eles jogaram poeira histórica para a galera ler e mantiveram tudo que importa hoje, os drones, as armas autônomas trancado. É a estratégia perfeita. A lenda dos homenzinhos verdes em Nevada foi útil demais para a segurança nacional. Protegeu projetos de trilhões de dólares e, de quebra, blindou os militares de responderem pelos crimes ambientais contra os próprios americanos. A ficção ufológica foi a camuflagem ideal. O que nos deixa com uma pulga atrás da orelha gigantesca para o mundo de hoje. Se a Área 51 e os discos voadores foram a cortina de fumaça perfeita do século XX... Qual vai ser a do século XXI? Exatamente. Qual é a nova narrativa absurda que está rolando solta nos fóruns da internet hoje, ganhando força com os algoritmos, só para desviar nossa atenção das verdadeiras tecnologias de vigilância ou de guerra que estão sendo construídas agora? É algo para quem está ouvindo a gente pensar. Da próxima vez que um mistério fantástico dominar as manchetes, se pergunte: o que eles não querem que a gente veja?